Jovem de 26 anos morre após queda de parapente. Incêndio destrói casa que servia como depósito de brinquedos de festas. Polêmica. A Organização Mundial da Saúde não recomenda a quarta dose da vacina contra a Covid-19. E ainda, a diretoria do Campinense convoca a coletiva e confirma Flávio Araújo para a temporada 2023. Hoje é segunda-feira, 22 de agosto de 2022 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição falando sobre a morte de um jovem que pilotava um parapente. Ele estava em treinamento quando o acidente aconteceu em Alagoa Grande. O acidente aconteceu ontem na cidade de Alagoa Grande, Brejo Paraibano. Nas imagens é possível ver quando Alexandre Pereira Alves, que tinha 26 anos, inicia a decolagem para o voo de parapente. Alexandre estava nos anos iniciais de treinamento com o aparelho e ainda não era considerado um piloto experiente. Ele ficou alguns instantes no ar. De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle do equipamento e rodopiou várias vezes. Nessas outras imagens, é possível ver o momento da queda, de uma altura de aproximadamente 40 metros, que equivale a um prédio de 12 andares. Alexandre veio a óbito ainda no local. O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou a morte devido à gravidade dos traumas sofridos. O corpo foi encaminhado ao NUMOL de Guarabira e liberado no final da tarde dessa segunda-feira. O sepultamento acontece nesta terça, às 10 horas, em Maturéia, cidade em que Alexandre nasceu, no sertão paraibano. E um soldado do Exército foi baleado durante a guarda no quartel aqui em Campina Grande. O soldado do Exército ele está internado aqui no Hospital de Trauma. O rapaz estava na Guarita 5, que fica por trás do quartel, já com uma visão para o Rosa Mística, para o bairro Rosa Mística. E conforme as informações, os bandidos tentaram tomar o fuzil. Ele deu um disparo para cima, mas também já estava ferido. O disparo que os bandidos desferiram no rapaz atingiu o dedo indicador. O médico Matheus Pedroso falou sobre o estado de saúde do soldado do Exército, que tem 18 anos de idade e mora na cidade de Soledade. Ele teve um ferimento por arma de fogo, né? Esse ferimento evoluiu com a fratura exposta da falange média do indicador e essa fratura já foi operada. O paciente segue no primeiro DPO, está bem, está estável, graças a Deus. Agora é aguardar realmente o processo de antibiótico-terapia, que a gente faz aqui, geralmente ficam 2 dias, e começar a acompanhar ele no ambulatório para ver a consolidação da fratura. Não corre risco de amputação do dedo, não? Sempre tem um risco, porque numa lesão dessa é uma lesão um pouco mais grave, é uma lesão também que a gente está vendo ali só a parte óssea, mas a vascularização com certeza está comprometida. Sempre é um risco que tem, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Em nota, o 31º Batalhão de Infantaria Motorizado informou que o fato ocorreu por volta das 8h30 da noite e que, mesmo ferido no dedo, o militar reagiu à injusta agressão, afastando a ameaça. A nota afirma ainda que todo o apoio está sendo prestado ao militar, que segue internado no Hospital de Trauma aqui de Campina Grande. Olha só, um assalto foi registrado em uma obra às margens da BR-230. Na ação, os bandidos chegaram a amarrar as mãos de um vigilante. A ação dos bandidos aconteceu no sábado à noite, nesta obra que fica localizada às margens da BR-230, na saída de Campina para João Pessoa, aqui na comunidade Santa Terezinha. Na verdade, no local está acontecendo a reforma de um posto de gasolina. 2 bandidos chegaram, anunciaram assalto, renderam os vigias, roubaram um carro, uma quantia em dinheiro e ainda ferramentas do trabalho aqui do pessoal. Os ladrões passaram cerca de 40 minutos dentro do local. Os vigias, os seguranças, foram amarrados. Depois que os bandidos saíram, eles conseguiram se desamarrar e chamaram a polícia. Ninguém foi preso e até agora, de acordo com informações, o carro também não apareceu. E olha só, um homem com sinais de embriaguez provocou um acidente na região de Montadas. Nós vínhamos da casa da minha mãe, né, do sítio, tínhamos ido tomar café e quando voltamos nos deparamos com essa pessoa alcoolizada no carro.
puxamos o carro, né, para evitar a colisão, mas infelizmente ele vinha alcoolizado, eu não sei se dormiu, né, mas estava visivelmente alcoolizado e bateu na gente. Tanto machucou a mim como meu marido e meus filhos. Quantas pessoas estavam no carro que você estava? 5, no caso comigo, né, meus 3 filhos e meu esposo. E as outras pessoas? Ferimentos leves? Como é? Isso, meus filhos machucou, minha filha levou ponto na cabeça, o caçula de 8 anos também e o pequeno no pé. Bom, mostra aí, Davi, por favor. Ela sofreu uma fratura no pé, deve passar por cirurgia, mas foi muito rápido, tudo muito rápido. Eu cheguei a desmaiar, eu fui a única que desmaiei porque eu bati com a cabeça, né? Mas graças a Deus não foi nada tão grave na cabeça, mas o pé vou ficar de molho durante um bom tempo. Foi numa curva, Cristiane? Foi ali próximo ao Grupo Chico Silva, na estrada para Campinote. Eu já estava voltando do sítio para a zona urbana. E uma ação da Polícia Civil conseguiu prender um homem e apreender drogas e equipamentos de uma oficina mecânica. O fato ocorreu em Cajazeiras. 50 quilos de maconha, 5 quilos de crack e 3 quilos de cocaína. Esse foi o resultado de uma ação da Polícia Civil numa oficina mecânica em Cajazeiras, no sertão do estado, ontem pela manhã. O proprietário da oficina foi preso. Ele tem 26 anos de idade. Além da droga, a polícia apreendeu um drone, 2 armas de fogo e uma balança. A droga estava escondida dentro de uma oficina mecânica e após a denúncia de um funcionário dessa oficina que compareceu à polícia para fazer a denúncia, os policiais civis de Cajazeiras foram até o local com esse funcionário que tinha a chave da oficina e que dormia nessa oficina. Portanto, entrou na oficina autorizado por esse funcionário que tinha a chave e ali dormia. E veio fazer a denúncia espontaneamente à Polícia Civil. Mas foi uma grande quantidade de droga, uma das maiores apreensões já ocorridas aqui na cidade de Cajazeiras. O proprietário da oficina foi preso em flagrante delito por crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, já que no veículo dele também foi encontrada uma pistola e dentro da oficina também uma espingarda calibre 12. E um arrombamento foi registrado na Arca Catedral, bem no centro aqui de Campina Grande. O alvo foi uma lanchonete e os bandidos aproveitaram para fazer um lanchinho lá durante a ação. Vê se pode. Os ladrões conseguiram entrar na Arca Catedral, localizada no centro de Campina Grande, arrombaram a lanchonete e causaram um prejuízo de cerca de R$3.000. Eles levaram mercadorias e dinheiro. Os ladrões também lancharam durante o furto. Quando o proprietário da lanchonete chegou para trabalhar no sábado pela manhã, tomou um tremendo susto. Ficou revoltado. Eu saí na sexta-feira à noite, deixei tudo arrumadinho, tudo organizadozinho, porque eu costumo deixar a mercadoria já tudo prontinha de um dia para outro. Aí quando eu cheguei de manhã estava arrombado. Estava aberta a porta de trás, eles tinham levado um som que a gente ainda estava pagando, eles tinham levado uma mercadoria, levaram dinheiro de pagamento de fornecedor, até os carrinhos de ferro da Hot Wheels, que todo mundo sabe que eu coleciono, que estava na vitrine, eles levaram. E não foi rápido não, viu? Porque deram tempo eles comer, deram tempo eles descascar a laranja, ainda pisaram nos pão, fizeram a maior bagunça aqui dentro. Mas como foi que eles entraram na arca que fica fechada após o horário de funcionamento? Tem inclusive cerca elétrica e 2 vigias. A lanchonete também tem grades de proteção. É possível que os ladrões tenham se escondido na arca e esperado o momento para agir. Porém, isso é muito vago. Depois de um dia de trabalho que a gente às vezes não consegue nem dormir, toma um calmante para poder relaxar, porque o cansaço é grande. Aí vinha umas desgraças dessa, arrombar seu estabelecimento e levar seu material de trabalho e dar um prejuízo. O que eu quero é justiça, eu quero que a justiça seja feita e que a polícia... Nós vamos pegar as imagens das câmeras e a gente quer uma solução para isso, porque não tem condição. Assim como fizeram comigo, podia ter feito nos pontos tudo indo daqui de dentro. E aí, como é que a gente fica? A administração da Arca Catedral não quis gravar a entrevista, mas garantiu que solicitou da STTP imagens das câmeras de monitoramento que ficam aqui na Avenida Floriano Peixoto. A seguir, 27 candidaturas sofrem impugnação pelo Ministério Público Eleitoral. E ainda a polêmica em torno da 4ª dose da vacina contra a Covid-19. E a
gente volta falando da declaração polêmica da Organização Mundial da Saúde, que afirmou que a população não precisa tomar a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a organização, o reforço seria aplicado apenas em pessoas com fatores de risco. De Brasília, Fernanda Martinelli tem os detalhes para a gente. Essa declaração feita pelos diretores da Organização Mundial de Saúde é bem polêmica e determina que não há necessidade da aplicação da 4ª dose contra a Covid-19 na população em massa. De acordo com esses diretores, a aplicação desse segundo reforço só seria necessário em grupos específicos e que estão na área de risco. Esses grupos seriam compostos por idosos, pessoas imunossuprimidas, ou seja, aquelas que têm imunidade baixa por algum motivo, pessoas com comorbidade e que podem desenvolver a forma mais grave da doença, gestantes e também profissionais de saúde. Para os diretores da OMS, as pessoas que tomaram as 3 doses, em sua grande maioria, já tiveram Covid. E esse seria um outro fator que aumentaria a imunidade dessas pessoas. Agora, segundo a própria organização, cabe a cada país avaliar o custo-benefício da aplicação da 4ª dose. E se for viável para aquele país, pode ser sim seguido o calendário que já foi determinado com as 2 doses principais e as 2 doses de reforço. Mesmo com essa declaração, a OMS recomendou que seja dada continuidade em todas as formas de higiene e de cuidados em relação à Covid-19 e agora também a varíola dos macacos. A organização recomenda a utilização de máscaras, embora não seja mais obrigatório, a higienização das mãos com água, sabão e álcool em gel e também determina ou recomenda que não haja muita aglomeração, embora também eventos já tenham sido liberados na maioria dos países. Segundo a própria Organização Mundial de Saúde, é necessário ter critérios para o controle da pandemia. E como os números de contaminação da Covid-19 estão controlados, agora já pode começar a se pensar na suspensão das doses excessivas de vacina para que isso não acabe atrapalhando a imunização daquelas pessoas que precisam tomar as vacinas e também não acabe sobrecarregando os sistemas públicos de saúde. E a gente fala agora sobre as eleições 2022. Foi realizada na manhã de hoje no Fórum Eleitoral uma reunião para discutir a propaganda eleitoral que começou no último dia 16 de agosto e se estende até o dia 1º de outubro. A reunião aconteceu no Fórum Eleitoral de Campina Grande na manhã desta segunda-feira. A juíza da 72ª Zona Eleitoral convocou representantes de partidos políticos, federações partidárias e coligações, além de representantes das forças de segurança, para alinhar como deve acontecer a propaganda de rua na região de Campina Grande, que tem portarias bem definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse processo eleitoral ele é um processo feito em conjunto entre os candidatos, a Justiça Eleitoral e todos os cidadãos. E dentro desse trabalho em conjunto tem essa reunião com os representantes dos partidos e dos candidatos, para que a gente possa sintonizar o trabalho, principalmente nesse momento, para a propaganda eleitoral. Então é uma reunião em que nós trataremos a forma como os partidos estão analisando, interpretando as próprias resoluções de propaganda e também para a apresentação e discussão das portarias já emitidas por este juiz eleitoral para a regularização da propaganda de rua em Campina Grande e aqui também hoje Serra Redonda e Massaranduba. A propaganda eleitoral começou na semana passada, no dia 16 de agosto e segue sendo permitida até o próximo dia 1º de outubro, véspera das eleições. Até o momento, o trabalho tem sido avaliado como tranquilo. Apenas uma ocorrência foi registrada nos primeiros dias, segundo a juíza. Nós já iniciamos o trabalho de fiscalização e a propaganda começou desde terça-feira passada. Nós não tivemos atrito, mas nós já tivemos provocações por parte de um partido em decorrência de outro, né, para que se verifique a regularidade daquelas propagandas que estão sendo feitas. De um modo geral, a análise que nós fazemos está sendo positiva, de que os partidos estão se organizando realmente para que cumpram as resoluções das eleições de 2022.
Apesar das regras serem estabelecidas pelo TSE, juízes, sobretudo de municípios menores, precisam intervir para garantir a ordem em situações onde existe maior acirramento político. Porém, essa não deve ser a realidade de Campina Grande e a expectativa é de um período de propaganda tranquila. Campina Grande é mais fácil que a gente consiga um diálogo, mas que permita a propaganda de forma ampla, né? Em municípios menores, por exemplo, às vezes, em decorrência do próprio espaço territorial, é necessário que se limite a um evento por dia. Aqui não, aqui a gente consegue, em decorrência da extensão territorial, fazer mais de um evento, de forma que é permanecida e garantida a participação de todos os partidos de forma equânime no processo eleitoral. E ainda no assunto eleições, a gente fala agora sobre a impugnação pelo Ministério Público Eleitoral de 27 candidatos nas eleições da Paraíba. A lista com as 27 ações de impugnação de candidaturas para as eleições 2022 aqui no estado da Paraíba foi divulgado nesta segunda-feira. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado eleitoral André Mota. Doutor, o que são essas ações de impugnação? Após o pedido de registro de candidatura por parte dos candidatos, a Justiça Eleitoral permite que as candidaturas opositoras, as coligações adversárias e o próprio Ministério Público Eleitoral apresentem as ações de impugnação de registro de candidatura. Essas ações podem dizer respeito a erros formais, como a falha ou a ausência de alguma certidão, até causas de inelegibilidade que impedem alguém de se candidatar. Então, para os candidatos que foram impugnados, eles podem recorrer e também qual o prazo? Após essa impugnação por parte do partido adversário, o candidato impugnado recebe uma notificação, tem um prazo de 7 dias para sanar alguma irregularidade ou apresentar a defesa e o processo é avaliado pelo Tribunal Regional Eleitoral, deferindo ou indeferindo essa impugnação. Caso dos candidatos que tiveram um pedido negado e mesmo assim continua a campanha, o que acontece? A lei eleitoral estabelece uma hipótese de que candidaturas sub judice, ou seja, aquelas que há uma tramitação de um processo de impugnação, permaneçam em campanha até que haja uma decisão de caráter definitivo. A seguir, Campinense confirma a permanência de Flávio Araújo para a temporada 2023. E a gente volta falando de futebol. Uma coletiva foi realizada hoje para falar sobre a situação do Campinense, também o que teria causado a péssima atuação do time na Série C do Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que Flávio Araújo está confirmado para 2023. A entrevista coletiva aconteceu no estádio Renatão. O presidente do Campinense, Danilo Maia, esteve ao lado de dirigentes do clube para fazer um balanço da temporada 2022. Que apesar de todo o sucesso no primeiro semestre com o título paraibano invicto, acabou com um rebaixamento na Série C. O presidente assumiu a responsabilidade, disse que a diretoria errou, especialmente na aposta em alguns jogadores, que segundo ele não tinham compromisso com o clube. Danilo citou nominalmente os principais casos. Apostar em atletas como Luiz Fernandes, João Paulo, Douglas Lima, Eric Pulga, onde uns caras não produziram absolutamente nada. E a gente, na qualidade de dirigente, cuidadoso que sempre fomos, não só com os resultados, mas com todos os atletas que aqui estão conosco, que fizeram parte da nossa temporada. Sempre fomos muito cuidadosos. Mas parece que esse cuidado ele vai precisar mudar o ano que vem. Parece não, tenho certeza. Ele explicou porque não pediu antecipação de cotas para investir em mais contratações na Série C e disse que preferia renunciar do que pedir dinheiro emprestado a agiotas. Você antecipar cotas, né, sem saber sequer o quanto vai receber e aliado a isso, você pedir um dinheiro emprestado, sabe-se lá como vai pagar e quando vai pagar, a um percentual que se sabe lá quanto é, isso para mim, no meu entendimento, para mim é uma irresponsabilidade gigantesca, principalmente para um clube da grandeza do Campinense. A coletiva foi marcada pela confirmação do nome de Flávio Araújo como técnico para a temporada 2023. Apesar de não livrar o time do rebaixamento, ele permanece. O presidente explicou os motivos. Um treinador que
nos dá a possibilidade de trabalhar com tranquilidade. É um treinador extremamente cuidadoso em relação às contratações, um treinador que tem um senso gerencial muito grande, se preocupa com produtividade, se preocupa com o retorno financeiro que um atleta desse pode dar. Enfim, é um profissional que dispensa comentários, principalmente para disputar, né, os campeonatos que iremos disputar em 2023. De certa, somente a manutenção do meia Dione e a contratação do gerente de futebol Arley, que terá um papel importante no extracampo. A expectativa é que a pré-temporada na Raposa comece na primeira semana de dezembro. E o Borborema Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!